Vamos lá para mais um episódio de Emuná, seu podcast sobre fé, espiritualidade. E hoje vamos tratar de um tema muito importante que todos nós passamos, né, de pequenos momentos a grandes, que é como enfrentar, né, enfrentando a dor da perda, do luto. Sim. Sim, muito importante. João 11, né? Nós vamos nos basear aqui na Bíblia da Conselheira, e tem um quadro bem bonito, quem possui essa Bíblia pode ir ali, enfrentando o luto e as perdas, e ele fala que nas perdas são demarcadas 4 características principais: as emoções fortes, a desorganização pessoal, as ideias estranhas e as somatizações. Né? Então, as emoções fortes, a raiva, os gritos, o choro convulsivo, a desorganização, a apatia, a pessoa não tem vontade de fazer nada, ou pelo contrário, ela tem vontade de fazer tudo e faz tudo de maneira desordenada, se agita, quer lavar a janela, quer fazer faxina, né? Umas coisas assim que não combinam, né? Ideias estranhas, ela começa a alucinar, ela começa a ver coisas que não são parte da realidade, coisas que não estão ali de maneira clara, que dados de realidade não existem. Elas começam a somatizar também, né, começam a ter dor de cabeça, dor no corpo, gastrite, insônia, começa a colocar no corpo, né, todas essas dores. E aí, o que é importante pensar? Que nós somos seres humanos, nós estamos nessa terra, por mais que nós somos novas criaturas, Jesus chorou nessa passagem aqui que o nosso quadro aponta, João 11. Jesus também chorou, né? Então, ele pode ter chorado por várias razões, né? Mas como Lázaro, a Marta e a Maria eram amigos, vamos dizer que tenha sido da humanidade deles, e pode ser um binômio também de ele pensar, puxa, mas vocês estiveram tanto comigo, vocês não sabem que isso vai ser usado para a glória de Deus? Pode ser que ele tenha chorado por esse binômio, né? Poder de Deus não realizado aqui, não evidenciado na vida de vocês três, né? Ou de vocês duas, porque agora está Marta e Maria ao redor dele, né? Dizendo, puxa, Jesus, tu tinha que ter ficado aqui, ou tu tinha que ter voltado mais rápido. De uma certa maneira, ela estava um pouquinho assim, reclamando, um pouquinho maguari, né? Mas eu quero dizer que Jesus chorou. Então, por que a gente não pode chorar? Hoje nós vivemos numa sociedade de remédios, né? Então, remédios é para remediar. E por que remediar uma situação de perda, uma situação de luto? Vamos viver esse luto. Não dá em árvore tristeza. As árvores não ficam tristes, quem ficam tristes somos nós, seres humanos. E se aconteceu alguma coisa grave o suficiente para que tu fique desorganizado, apático, somatizando, por que tu vai tomar o Rivotril ou qualquer outra medicação? Foi o Rivotril que me veio na mente. Eu não estou dizendo que os remédios bem indicados quando a dor está demasiada não seja bom, mas que a gente possa ver que é normal sentir todas essas coisas e que vivenciar isso sem abafar, porque eu sinto que às vezes nós estamos numa sociedade que abafa, né? Abafa, que é como se botasse, sofre baixinho, chora bonito, né? Grita baixo, por favor, né? Não sofre desse jeito, sofre de um jeito legal. Tem que sofrer de um jeito que as outras pessoas possam ver e que mesmo em sofrimento a pessoa está funcionando, está trabalhando, passou por uma cirurgia, mas tem que trabalhar, né? Não, gente, nós somos os seres humanos, nós não somos fazedores de coisas. Nós somos seres, senão nós seríamos chamados fazedores humanos. Nós somos seres, nós somos, né? Então, o nosso fazer transborda. Então, é natural que aconteçam coisas pelo nosso sentido, pelo nosso significado interior do que existe em nós. Tanto que, assim como está ali, né, nessa passagem que nós estamos trazendo aqui, que está em João 11, que é a morte de Lázaro, da mesma forma lá em Ruth 1, né, no livro de Ruth, conta então a história da dor da perda, né? Ela ter perdido o marido, perdido os filhos, e que ela estava só com as suas noras, então relata muito a tristeza, o sentimento dela, e a dor ela precisa ser demonstrada para sarar.
né? Por isso que o lamento de Noemi vem em boa hora. Ela expressa sua dor e sua preocupação ao apontar que não tem mais condições biológicas de ter outros filhos, né? Ela fala, olha, eu não tenho mais como ter outros filhos, se vocês duas, né, para as noras querem seguir os seus caminhos, voltar para casa de vocês, vocês voltam, e aí a história se desenrola, mas ela traz a dor, ela não nega, ela diz, olha, tá muito difícil, eu perdi, tudo que eu posso fazer nesse momento é voltar para minha terra, e é isso que eu tenho para oferecer. Então a tristeza, a dor, ela é necessária, e eu creio que Jesus, ele chorou, mesmo sabendo, né, pela soberania dele, sendo Deus, de que ele tinha poder para ressuscitar, como de fato ele fez com Lázaro, e sabendo que ele o faria, ele assim, mesmo assim ele chorou, ele não negligenciou a dor da perda, a dor daquele luto de Marta e Maria, né? Que cada uma estava vivendo de uma forma, como a Silvana trouxe. Cada uma demonstrou de uma forma. Às vezes a gente vê pessoas que podem até ter uma reação estranha, como rir, né? Diante de uma situação de medo, de perda, né? E isso não é algo, nossa, a pessoa tá totalmente incoerente. Claro que isso, se persistir, é algo importante. Então, no luto, tudo aquilo que a gente acha estranho e que a gente consideraria como uma doença, ou seja, patológico, dentro de um determinado período, é compreensível. Então, uma pessoa que ela nunca falou sozinha, ela passa a falar sozinha, que ela está tentando se conectar com aquele sentimento, ela tenta, né, reconstruir aquele cenário dentro dela ali durante aquele momento, até que essa dor ela vai sendo ressignificada, né? E quem que pode ressignificar essa dor para nós é Jesus, né? Que ele acabou com o poder da morte sobre a nossa vida. Sim. E olha que lindo que tu lembraste, né, Angélica? Tu falaste aqui que a Noemi, ela assumiu que ela não tinha mais os filhos, né? Ela não ficou tomando um chazinho. Eu não sou contra os chazinhos, tá? Não sou contra a medicação também. Eu creio que algumas vezes ela é necessária. Tanto que algumas vezes as pessoas que são comigo, vão para o psiquiatra e tomam medicação. Mas uma conversa que eu tenho é que assim, ó, não espaça a terapia, porque depressão, ansiedade, mesmo com medicação, precisa ser acompanhada pela terapia, porque isso tudo não é um vaso, não é um acidente. A gente, pela nossa forma de ver a vida, pela nossa forma de nos conduzirmos na Terra, nós acabamos tendo essas perdas, e nós precisamos realmente fazer um trabalho interior, não só tomar algo que nos anestesie. A anestesia, ela não é curativa. Os medicamentos, eles não curam, o que curam É é a uma nossa anestesia mente. para uma intervenção, né? Para algo Exatamente, maior, né? a gente faz uma cirurgia, toma uma peridural, toma uma anestesia geral, local ou geral, porque é necessário para tirar um tumor do teu corpo, ou para mexer na tua coluna, implantar coisas, precisa, né? Então aguentaria, não morreria de dor, mas seria insuportavelmente dolorido, né? Então nós já temos tecnologia para isso, para suportar essa intervenção, mas precisa haver a intervenção, né? Então não passemos só a ficar anestesiados. A anestesia é importante em dados momentos. Então é um binômio anestesia e intervenção. Né, muito bem lembrado, tu falando uma coisa física, né? Muito legal. Então, a Noemi, que significa feliz, diz a nossa Bíblia aqui, que o significado de Noemi é feliz, ela diz assim: não me chamem de Noemi a feliz, mas de Mara a amargurada. Né? Porque neste momento Todo-Poderoso me deu amargura. Então, reconhecer que nesse momento é amargura e que a gente suporta viver a amargura. Né? E às vezes é dizer isso: olha, eu estou amargurado, eu estou triste, eu estou ansioso, eu estou com medo. É isso que vai fazer com que tu possa pedir para Deus a coisa certa, né? Tu clama a Deus, e também os teus companheiros, né? Os santos que estiverem ao teu redor, ou então, se não tiverem santos, as pessoas que estão ao teu redor, porque Deus governa crédulos e incrédulos, tu possa pedir o que tu precisa. Olha, eu preciso que hoje vocês colaborem comigo nesse sentido, pedir de maneira específica qual é a colaboração necessária, né?
Perfeito. E aí, nesse sentido, então, o que é muito importante nós considerarmos, né, dentro do o luto, ele pode ser um luto de uma perda de uma pessoa amada, um familiar, né, de a mãe, um pai, um irmão, um filho, um aborto, né, que é uma dor de perda que a gente pouco discute, mas, é muito significativa, né, e ouvindo muitas pessoas, às vezes, vejo como é algo assim: "Não, mas ainda não tinham contato", não, já é um papel que nasceu, o papel de mãe, né. Nesse Dia das Mães eu vi muitos relatos sobre isso, né, sobre essas dores, essas perdas, e Sim, reconhecer essa dor e dar legalidade e espaço para isso. Então o que a sim, gente vê hoje, vamos pegar o exemplo do a maior forma que nós temos hoje, felizmente por um lado, infelizmente por outro, de contato, que são as redes sociais digitais, elas não é como se elas não dessem legalidade ou permissão para se expressar tristeza, porque tu vê alguém uhum. postar uma foto triste num dia acabado, escabelado, Hum, com olheiras, com espinhas ou enfim, né, chateado não. Inclusive existem filtros para reparar, para deixar a pele totalmente harmonizada, para postar o nosso melhor, o mais bonito, né? As pessoas, hoje eu vejo alguns movimentos. Inclusive esse tema, né, que eu trouxe do luto, da perda, gestacional, por exemplo, eu me chamou a atenção porque eu vi nas redes sociais, mas eu também vejo por outro lado e de maior parte, né, essa expressão de tipo: "Ah, eu vivo uma vida perfeita, é tudo maravilhoso", expressar só isso. Então a sociedade ela nos convoca a mostrar só a beleza, o nosso melhor, anestesiar, né, como a Silvana falou. E as medicações, muitas vezes elas estão dentro desse contexto. Como nós falamos, muitas vezes elas são necessárias e importantes para poder realmente mexer, fazer a intervenção, a cirurgia emocional e até espiritual necessária, mas em muitos casos elas estão ali para nos anestesiar, que é a mesma experiência com as drogas, né? Seja o álcool ou outras drogas ilícitas, que é algo muito de nos anestesiar, de não sentir, de não entrar em contato com essas dores. É uma fuga. e a lícita também, né. Vamos entender que drogas são todas, umas, Com certeza, registradas lícitas e ilícitas. legalmente isso, umas registradas legalmente, outras não registradas legalmente, todas elas para nos anestesiar. E talvez quando tu estavas falando aqui, genial, Angélica, assim, ó, é isso, não tem lugar para luto, para tristeza, para perda, né? E então a pessoa, nós somos estudantes da alma, né? E do corpo e da mente e do cérebro, mas e as pessoas que estão sozinhas, né? Na sua tristeza, com vergonha ainda, tem um adicional, além de ter tido a dor, a tristeza, a perda, não pode falar para ninguém e ainda tem se vê, né, a sua auto visão é de defeituosa. Não, mas todo mundo é feliz, só eu que não. Então a pessoa generaliza a alegria é de todos, todos têm alegria, todos têm sucesso, todos são geniais e felizes e bonitos, têm peles perfeitas, têm maridos perfeitos, têm filhos perfeitos. E eu sou aqui a única que não consegue gerar, eu sou a única que tem a mãe com Alzheimer, eu sou a única que tem tristeza, eu sou a única que tem medo, né? Eu sou uma defeituosa, então um ingrediente a mais para essa pessoa que já sofre, a vergonha do seu sofrimento. Eu tenho que esconder, então eu estou sofrendo, mas eu estou sorrindo. Ou Sim, seja, isso é completamente antinatural e isso não leva ao restabelecimento da saúde, né? Então, é saúde ver, enxergar que sim, dado de realidade, eu tenho que enfrentar uma perda. Como é que eu vou enfrentar essa perda? Bom, eu preciso enfrentar contigo, Deus. Olha, eu estou sofrendo, está doendo. Olha, eu estou com medo. Olha, o Alzheimer é uma morte estranha, porque tu não perde a pessoa por completo, tu tem uma imagem pálida da pessoa que ela era, né? Então é como se tu fosse perdendo a pessoa aos poucos e daqui a pouco ela volta. Pô, agora é minha mãe ou meu pai, agora já não é. Agora é, agora já não é. Então é muito estranho. E é muito, muito difícil também, então tu não pode nem sofrer direito,
porque afinal a pessoa está ali, mas ao mesmo tempo é muito triste todo o processo. Então a gente entender que sim, existem tristezas e que precisa haver lugar nas tristezas, não tem nesse jogo do Instagram, não tem no jogo das mídias, mas que ela existe, ela é real e ela faz parte da nossa saúde. É Sim. sadio, né? O tempo de sofrimento é que pode ser patológico. Então, de novo, né? A medida de saúde e a medida de doença depende de como a gente vai administrar tudo isso, né? Então, consulte mesmo o psicólogo, consulte então um amigo, né? Se precisar, não sofra sozinho, não é só eu que sofro, né? Não particularizar a dor, né? Todos sofrem, todos nós somos seres humanos. Com certeza, e aquilo que a gente sempre fala, é numa outra relação acolhedora, amorosa, que a gente vai curar essa ferida, Isso, né, e sim. compreender, assim, já recebi muitos casos de perdas, né, de pessoas que perderam pessoas muito significativas e de familiares achar que a pessoa tá doente, tá louca, né, porque não conseguir olhar para esse luto ou achar não, e principalmente para os cristãos, né, não, tu crê em Deus, tu sabe que a pessoa tá na vida eterna, e é isso. Cara, tá na vida eterna, tu crê, mas tem dor, por isso que Jesus chorou. Ele sabia que ele iria ressuscitar Lázaro em seguida. Não tem problema tu sentir, tu viver essa dor, tu compartilhar. Pelo contrário, isso é dali que vai sair a cura e que vai sair a intervenção. Claro que falando com pessoas adequadas, né? Pessoas que vão agregar, vão te trazer reflexão à luz da palavra, vão acolher a tua dor, né? E não vão só carimbar ou somar as suas dores, né? Que às vezes a gente entra também numa competição, né? Tem muito isso. Ah, eu tô sofrendo, não, mas tu nem sabe o que eu tô passando. Claro que às Ou vezes tu seja, reconhece. isso não é um relacionamento, né? Isso é É, um conglomerado de frases soltas, porque se tu fala e eu não posso prestar atenção na tua dor, eu já falo da minha sobre, exato. eu estou sobrepondo, eu estou competindo contigo. Isso não é Sim, relacionamento, isso chama-se competição, Olimpíadas. é, Olimpíadas, não relacionamento. estar egocentrado, voltado para si. Então, Uhum, alguém que pode te acolher e compreender, né, que o luto ele é necessário e assim, para a gente ir finalizando, a gente está falando de lutos, né, de dores muito profundas, né, como a morte de alguém querido, amado, ou a ausência presente, como a Silvana falou, como num caso de uma situação de Alzheimer, mas também tem os lutos diários, né? O luto uhum, daquele emprego que a gente sonhou e que não deu certo, né? O luto daquele relacionamento que a pessoa está bem viva, ali curtindo a uhum. vida, mas não ficou contigo. E esses são lutos também. E a Ou te vida, traiu, ela te é decepcionou, tudo isso são lutos, né? exato. Decepção é uma perda também, né? Sim. Então, esses lutos, eles também merecem e são necessários de serem vividos, porque é na morte e ressurreição que se ressignifica a vida. Então, no Sim, momento em que morre aquela idealização, aquele trabalho, e tu sente aquela tristeza e tu reflete, tu abre a possibilidade para ressurgir, renascer algo novo. Então, isso. a vida ela é feita desse processo, né? Eu gosto muito da metáfora da semente. A semente morre, ela se Hum, rompe, ela morre e ela é enterrada e morre para nascer hum. o broto, né? Que vai virar árvore, que vai florescer. Então, nós estamos sempre nesse processo de morte, luto, perda para novos nascimentos. Exatamente, lindo. E é isso, né? Jesus morreu para que todos nós fôssemos santos, né? Pelo sangue dele nós podemos viver aqui como santos. E a gente, na dor e na perda, né? Precisa trabalhar com isso como real, não se anestesiando, a menos que seja muito indicado, muito necessário, que gere a morte, vamos dizer, dos seres, porque a dor é insuportável. Então, no caso de uma intervenção cirúrgica, no caso de uma depressão muito aguda, que a pessoa corra risco de vida. Fora isso, dar voz a isso, porque de uma maneira adequada, num contexto adequado, porque só pode ser tratado aquilo que existe. Se tu camufla e se tu anestesia e se tu coloca isso escondido, isso não existe. Então, se não existe, não pode ser tratado.
né? Uhum. Então fica reprimido dentro do coração e acaba sendo cultivado ressentimentos. Então o cultivo de ressentimentos não são sadios também. Então que a gente possa ver como seres humanos o que existe, né? Dor, perda, luto, e ao mesmo tempo é um binômio, né? Tantas coisas são binômios na nossa vida, a dualidade da existência das duas coisas ao mesmo tempo. Eu posso estar sofrendo, mas eu posso estar orando e crendo na cura. Então, é algo sobrenatural que acontece quando a gente é santo, quando a gente é filho de Deus. Eu sei que Deus está vendo a minha perda, eu sei que isso vai passar, eu sei que eu não vou sofrer para sempre, né? Que Deus está me curando, que Deus está tratando comigo, e Ele está, às vezes, só segurando a minha mão. Que diferença que faz uma criancinha se machuca, ela vem, mãe, e a mãe dá aquele beijinho curador, né? Uhum. Imagina se em vez de dar o beijinho curador, a mãe diz, mas como? Tu de novo, seu desastrado, né? Isso não é curador, a criança vai chorar mais ainda por causa da reprimenda que ela está ganhando da mãe. E se a mãe diz assim, ai, meu amor, vem cá que eu vou dar um beijinho, senta aqui. É isso, às vezes só estar acolhido por Deus, acolhido por um outro ser humano, isso já é muito curador, né? Só que como é que nós vamos ser acolhidos se a gente camuflar a nossa dor? Não tem como receber uma coisa que o outro vai ter que adivinhar que a gente está sentindo, né? Sim. Então, sejam conhecidas diante de Deus as nossas petições, né? E sejam conhecidas diante das pessoas que nos cercam, nossos íntimos, nossos ajudadores, nossos colaboradores na vida, nossos companheiros de viagem nessa terra, sejam conhecidas também as nossas necessidades, né? Amém. Senhor, nós oramos hoje para que todas as Sim, querido. pessoas que estão ouvindo esse podcast, Senhor, que elas possam se sentir acolhidas, amadas, cuidadas, amparadas por Ti, Senhor, nas suas perdas, nas suas dores, que elas encontrem um espaço para trazer a sua tristeza, a sua raiva, né, os seus sentimentos, que elas saibam que Tu não é indiferente, né, que Tu chora conosco, que Tu sente conosco, que Tu vive essa dor conosco, mas que elas também recebam o Teu consolo, sabendo que Tu faz novas coisas, Senhor, que Tu traz cura, que Tu traz libertação para nossa vida e que Tu traz a ressurreição desses sonhos, dessas relações, né, dessas perdas e dessas dores, em nome de Jesus. No nome de Jesus, Paizinho querido, ajuda-nos a sabermos que somos teus filhos 100% do tempo, sabermos que tu nos acompanhas, sentirmos a tua doce presença, a tua voz no nosso coração, que isso seja tão vivo como de fato é, que nós possamos sentir e todas as pessoas que nos ouvem possam receber isso agora. Capacita, Senhor, cada um de nós a receber o teu amor, o teu aconchego, o teu conselho, o teu beijo, o teu abraço, tuas mãos. Obrigado, Senhor, que isso seja real, real, porque tu és Deus vivo, presente em nossos corações. Glória ao Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Curte, compartilha, te inscreve no canal, contribua para essa obra, para que nós possamos alcançar mais pessoas e que as pessoas possam sentir e receber esse amor e o poder de Jesus em suas vidas. Até a próxima. Amém. Somos um corpo. Amém.